A paz do Senhor, eu sou Maria Paiva. Bom, eu estou aqui gravando mais um áudio. Nesse áudio eu queria falar sobre o que o Senhor Deus de Israel fez na vida de um povo, né? E que ficou conhecido e temido em todas as nações por causa dos milagres e maravilhas que ele fez no passado e que ainda faz até hoje. Bora falar um pouco sobre Moisés, falar um pouco sobre os israelitas quando eles eram escravizados, na época da escravidão, escravizados pelo Egito, pelo faraó do Egito, né? Bora ler aqui apenas uma pequena passagem e falar a respeito do Deus de Israel, do que ele fez na vida de um povo, né? A grande transformação que ele fez de uma hora para outra. Abra sua Bíblia em Êxodo 3:15, né? Êxodo 3:15, apenas um versículo. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração, disse o Senhor Deus a Moisés em Êxodo 3:15, né? Muitos já conhecem a história de Moisés, né? Moisés, para alguns povos, ele é até mais cultuado, até mais seguido do que Jesus, como os próprios judeus mesmo, né? Ele seguiu mais a antiga aliança, ele segue mais o antigo pacto feito entre o povo, entre Moisés e Deus, do que a nova aliança feita entre Jesus, né, e a humanidade, entre Jesus e Deus, para nos aproximar de Deus. Todo mundo sabe que na época da matança das crianças, que o faraó deu uma ordem para matar todos os meninos machos dos israelitas, Moisés foi um dos únicos que escapou, né? Moisés foi um dos únicos que escapou porque foi escondido durante 3 meses por sua mãe e depois, já não podendo mais esconder, então ela soltou no rio, né? No rio Nilo, se eu não me engano, que foi quando a princesa o achou, tudo propósito de Deus. A princesa o achou, né? E passou a criar ele e pôs-lhe o nome de Moisés, que significa eu tirei das águas, ou porque das águas o tirei, né? Então, quando o Senhor chamou a Moisés, aqui nesta passagem, Moisés já era um ancião, já havia passado por tudo isso aí que você já sabe, né? Que se eu for contar vai ficar muito grande. E nós queremos focar aqui já no Moisés ancião. O que estava acontecendo? Por que o Senhor falou com Moisés? Do que o Senhor estava falando para que falasse ao povo? Bom, durante gerações e gerações, por 430 anos, os israelitas foram terrivelmente escravizados pelo Egito, né, pelos egípcios, pelos faraós do Egito, né? Isso aconteceu quando José foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, interpretou ali o sonho de Faraó, e o faraó da época, que não era tão ruim como os demais que sucederam a ele, pois José como governador do Egito. Quando houve a fome, ela se espalhou em várias partes, chegou até a família de José. Foi quando os irmãos dele foram comprar alimento, ele reencontrou, perdoou a todos, levou seu pai e seus irmãos para o Egito. Toda a família dele foi, os irmãos, né, as mulheres dos irmãos dele, o pai dele, todos foram, né? Lá ele já era um número muito grande de pessoas, e com o passar do tempo eles começaram a gerar filhos, começaram a se espalhar de tal modo que foram crescendo.
né? José morreu, passou o tempo, o trono foi mudando de Faraó para Faraó, né? Até que se levantou faraós piores, que não conheciam também José, nem a família de José. E ao longo de 430 anos, o povo israelita foram escravizados, terrivelmente escravizados pelos faraós do Egito, né? Então, e o povo, por 430 anos, eles estavam desviados dos caminhos do Senhor, estavam se corrompendo, voltando-se aos costumes pagãos do Egito, pelo que o Senhor Deus de Israel havia abandonado, porque eles não queriam saber do Senhor. Foi quando se levantou Ramsés, um dos piores faraós que se levantou no Egito, pior de tal forma que por 430 anos o povo estava sendo escravizado, mas não clamavam por justiça, não clamavam a Deus por misericórdia. Mas quando este faraó se levantou como faraó do Egito, sucedendo ao seu pai, ele foi terrível de tal forma com os israelitas que eles não suportaram, eles não aguentaram a escravidão que eles estavam passando, a forma como eles estavam sendo escravizados no Egito. Então eles começaram a voltar o seu coração para Deus, eles começaram a se lembrar do Deus que eles serviam, um Deus que fazia milagres, um Deus que poderia mudar a situação dele. O povo levantou um grande clamor, chorava, jejuava, o povo se derramou na presença do Deus de Israel, clamou ao Senhor por misericórdia, e o Senhor desceu para livrar o seu povo de uma escravidão que durava 430 anos. O Senhor, num belo dia, chamou então Moisés. As escrituras contam que Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, quando de repente ele foi chamado a atenção para uma árvore, uma sarça, que queimava, que pegava fogo, mas não queimava, né? Moisés ficou muito impressionado ao olhar, ao ver uma árvore tomada pelo fogo e ela não se queimar, de tal forma que Moisés chegou mais perto para ver o que estava acontecendo. Foi quando, por meio daquela sarça, o Senhor falou a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás pisando é santo. E o Senhor disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los do Egito. Eu enviar-te-ei ao faraó, para que tu digas que ele deixe o meu povo ir, porque senão a minha mão pesará sobre ele, né? Moisés então disse: Senhor, quem sou eu, um pobre homem, para se apresentar diante do faraó do Egito? E o Senhor disse: se apresenta diante dele e diz que o Deus de Israel te enviou, e fala assim e assim diante de Faraó. Então Moisés disse: Senhor, e quando perguntares pelo teu nome, o que é que eu irei dizer? Diz que o eu sou te enviou, este é o meu nome, né? E também o Senhor mandou que Moisés dissesse ao povo que ele o iria livrar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o seu Deus a quem eles clamaram por justiça, desceu para livrá-los, né? Então o Senhor usou Moisés, enviou várias pragas ao Egito e libertou o seu povo, tendo um dos mais impressionantes milagres que houve, que foi a abertura do mar,
né? Em que o Senhor, quando viu o seu povo encurralado pelo exército de Faraó, sem ter para onde ir, o Senhor abriu o mar. Porque quem abriu não foi Moisés, foi o Senhor, né? O Senhor abriu o mar e o seu povo passou. E enquanto o povo passava e atravessia o mar, o anjo do Senhor fazia uma barreira, impedindo o exército de Faraó de chegar ao povo. Somente quando o povo passou todo o mar, então o anjo se retirou. E o exército avançou para passar por dentro do mar aberto, para então acabar com os israelitas. E foi quando o Senhor deu ordem a Moisés para fechar. E o Senhor, com a sua mão poderosa, fechou o mar. E todo o exército de Faraó pereceu. E ali o povo já estava comemorando a libertação. Uma libertação de uma escravidão que já durava gerações após gerações, há 430 anos. O povo estava muito feliz. O milagre que o Senhor fez na vida dessas pessoas foi um milagre imenso. Por causa de um clamor, às vezes é necessário haver um clamor de todo o coração, se derreter na presença do Senhor, porque os israelitas se derreteram, clamaram de todo o coração e o Senhor se comoveu. O Senhor ouviu o clamor do povo, o Senhor desceu, fez sua mão pesar sobre o Egito e tirou o seu povo de lá para mostrar que Ele é Deus. E que quando um filho clama, o pai atende. Tudo por causa de um clamor feito de todo o coração, né? É por isso que lá em Êxodo 20, quando o Senhor fala com o seu povo, a primeira coisa que Ele fala é lembrando ao povo do milagre que o Senhor fez, de que eles deveriam ser gratos, porque o Senhor disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da servidão, da terra do Egito. Eu sou o Senhor que te livrou de uma escravidão que durava 430 anos, que vocês se voltaram para outros deuses, que vocês serviram a outros deuses, se curvaram diante dele, mas nenhum pôde libertar vocês. Mas quando vocês clamaram a mim, voltaram os seus corações para mim, eu desci e os livrei, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando o Senhor está lembrando ao povo ali que Ele os tirou da casa da servidão, de uma escravidão que durava 430 anos, o Senhor estava lembrando do milagre imenso que Ele havia feito na vida deles, que eles deveriam ser gratos, como o Senhor também nos lembra. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra da servidão, que te tirei do mundo, do lodo, do pecado, da lama, do laquear com fogo e enxofre. Fiz por ti o que ninguém fez, né? Então, o Senhor nos lembra disso, para sermos gratos a Ele, para não nos voltar a nos corromper com as antigas coisas, como Paulo disse, não andar segundo os ídolos mudos que nem antes. Paulo dizem que noutra hora andar seguindo ídolos mudos, andava seguindo os costumes dos povos pagãos. E Ele nos vivificou, nos deu vida. Quando estávamos mortos em ofensas e pecados, Ele nos transpôs do filho da ira para filhos do seu amor, né? O Senhor fez com a sua mão poderosa o que ninguém pôde fazer, para que lembrássemos de tudo e sejasses grato a Ele, né? O povo não foi, né? Quantas vezes eles não voltaram para o mesmo caminho? Quantas vezes a geração que foi escravizada e que foi liberta pelo Senhor
não se corromperam, não deixaram o Senhor e foram seguir outros deuses. O Senhor os libertou, o Senhor os curou, o Senhor os livrou de tudo e eles se voltaram a se corromper, serviu a outros deuses, a bonecos sem vida, a Astarote, a Mamon, se curvavam diante deles, carregava ele nos ombros, fazia o sacrifício. Como hoje não é muito diferente. Qualquer um pode ver que esses mesmos costumes que fazem hoje é o mesmo que fazia o Deus Mamon, a Astarote, a Baal. E o Senhor abomina isso. O Senhor abominou isso porque por diversas vezes no livro de Juízes Israel sofreu porque virou as costas para o Senhor e foi se curvar diante de estátuas sem vida. Se corromperam. Servindo a Deus que não tem vida, que não pode andar e que não pode fazer nada por eles. E quando ele se viu ali perdido, clamava ao Senhor e pela sua misericórdia o Senhor vinha e livrava. Depois o povo esquecia o que o Senhor tinha feito, virava as costas e voltava de novo a cultuar Astarote, a cultuar Baal, a cultuar Mamon, a cultuar todos os deuses. E o Deus que mudou a vida deles, eles esqueciam, como o povo faz hoje. Dão a honra, a glória, veneração a tudo, menos ao único digno de honra e de glória, que é o Senhor. Louvam a tudo que é estátua, Mas dificilmente você vê eles louvando ao Senhor. Não é muito diferente dos costumes dos povos de Israel. Não é muito diferente dos costumes dos israelitas. Qualquer um pode ver, qualquer um pode abrir a Bíblia e ver. Ler o livro de Juízes, o que o povo fazia na época, e compara com o que o povo faz hoje e vê que não existe diferença nenhuma. Virar as costas para o Senhor. Quando precisa de uma doença, Senhor Jesus me cura. Aí o Senhor cura, depois vai lá se prostrar diante de uma estátua sem vida e agradecer a ela por ela não ter feito nada. Porque quem faz é o Senhor. Por ela não ter feito nada, porque não foi nenhuma estátua, não foi Baal, não foi Astarote, não foi Mamon que livrou os israelitas de uma escravidão de 430 anos. Não foi nenhum desses deuses a qual ele serviu, foi o Senhor, Deus de Israel. Pela sua misericórdia, ele derrotou, bateu de frente com os 10 deuses do Egito e arrebentou os 10. Por amor ao seu povo, pela sua bondade e misericórdia, porque embora fosse um povo que se prostituísse com ídolos, mas o Senhor os amava como até hoje os ama, não desistia deles. Quando leio o livro de Juízes, eu fico imaginando como o Senhor tem paciência. Meu Deus do céu, o Senhor fez milagre aqui, eles viraram as costas e se corromperam. Agora estão passando mal de novo, estão sendo derrotados. Clama ao Senhor, o Senhor vai e livra. Depois ele se esquece, vira as costas e se corrompe de novo. O livro de Juízes é todo falando disso, das vezes que o povo se corrompeu. Virou as costas para o Senhor, clamaram ao Senhor, o Senhor atendeu e depois eles se esqueceram do que o Senhor fez e foram lá agradecer às estátuas sem vida que não fizeram nada por eles. Que quando eles estavam morrendo, clamaram a elas e eles não atenderam. Clamaram ao Senhor e o Senhor os deu vida. Que quando eles precisaram ser livrados das mãos dos seus inimigos, clamaram às suas imagens, clamaram aos seus deuses e nenhum livrou, mas clamaram ao Senhor e o Senhor com a sua mão poderosa os livrou. Pôs homens à frente de batalhas, Pôs homens à frente de batalhas para vencer, como pôs Moisés, como pôs Josué e tantos outros. E o povo ainda assim era ingrato. O povo ainda assim era incrédulo, via milagre em cima de milagre e não criam no Deus de Israel. Viram o mar se abrindo e ainda assim era incrédulo. Viu o Senhor fazer o que nenhum outro Deus fazia e ainda assim era incrédulo. Não criam, desconfiavam do Senhor e eram mal agradecidos. Porque o Senhor fazia o bem, depois eles se esqueciam do bem que o Senhor fazia a eles. E se corrompiam novamente, como tem tantos, que o Senhor tira da lama, põe na sua casa. Estava lá cultuando, boneco sem vida. Passou a dar honra e glória ao Senhor. Depois esqueceu do bem que o Senhor fez, voltou para a mesma lama.
E quando precisa de algo, clama ao Senhor e quer que Ele atenda. Serve a um, mas quer que o outro resolva os seus problemas. Né? Louva a um, adora, dá toda a honra e a glória que pertence ao Senhor, a uma estátua sem vida, e quando precisa de algo, quer que Deus faça. Como se Deus fosse mandado por alguém. Né? Essa é a gratidão que o povo de hoje tem, que não é muito diferente, né, da gratidão, entre aspas, que os israelitas tinham para com o Senhor. Né? Tá aí. Temos que ser mais gratos ao Senhor, porque é Ele que nos cura, nos liberta, nos salva. Falar mais é dele, não é de servo. Louvar é a Ele. Servir é a Ele. Né? Eu nunca vi nenhuma passagem na Bíblia, se tem, me mostre, de Jesus se curvando diante de mais sem vida, porque Ele se curvava era diante do Pai. Eu nunca vi nenhuma passagem na Bíblia de Jesus orando para Abraão, Isaac e Jacó, porque Ele orava era ao Pai. O Pai nosso é o Senhor nos ensinando a orar. E observe que não aparece anjo nem servo, só aparece o Pai. O Senhor disse: entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai, não é a tua mãe, não é a teus irmãos e não é a anjo, é a teu pai, que é Deus. Nunca vi Jesus ensinando a orar para anjo, nem para quem quer que seja, não. Né? Nunca vi Ele fazendo profissão, nem nada disso. Isso não existe. Né? Isso não existe. É coisa de quem não tem o que fazer, não sabe o que é ter gratidão e dar a honra e a glória, a honra e a glória de Deus a qualquer um. Né? Então, por isso que quando a gente pede para uma pessoa provar e mostrar na escritura, nunca mostra. Por quê? Porque não tem. Né? Então tá aí. É o mesmo costume do povo pagão. Não existe diferença. A diferença é que o povo pagão não nega o que eles fazem. Não. Eles admitem que são pagão mesmo. Né? E os outros não negam. Faz, eles negam. Faz, mas nega. A gente tá vendo, mas tá negando. É que nem um ladrão que rouba, a gente tá vendo, mas ele morre dizendo que não é ladrão. Assim são eles. Né? Eles estão fazendo, a gente tá vendo e eles estão dizendo que não estão fazendo. Assim é o povo de hoje. Incrédulo e mal agradecido. Né? Então tá aí. Medita nessa mensagem aí. A honra e a glória é do Senhor. Né? A honra e a glória do Senhor. Os profetas, os apóstolos e até o Senhor Jesus Cristo dava honra e glória ao Pai. É a Deus. É ao Senhor. Quando o Senhor Deus de Israel livrou os israelitas da escravidão que durou 430 anos, não foi Moisés que foi glorificado, não. Foi o Deus de Israel. Não foi Moisés que onde passava era temido, não. Era o Deus de Israel. Porque quem fez o milagre foi Deus, não foi Moisés. Quem abriu o mar foi Deus, não foi Moisés. Né? Os próprios israelitas reconheceram isso. Foi o Senhor que abriu o mar, não foi Moisés. Né? Como hoje eles atribuem os milagres, as maravilhas que Deus faz ao servo. O servo não pode nada. Né? O servo não pode nada. Quem faz tudo é Deus. Tudo é pelo nome do Senhor. Pelo meu nome expulsarão o demônio, farão milagres, porão a mão sobre os enfermos, curarão tudo pelo nome do Senhor. A pregação também consiste em falar dele. Né? Então, medita aí. Fica com esta mensagem em nome de Jesus.